meu presidente de partido predileto, olha só. Epa, olha lá, começou bem o programa. Quero dar aqui boa tarde ao Kassab, com quem tenho sempre uma interlocução muito gentil, um dos grandes analistas de política, um craque, vai ser entrevistado pelo Fábio Leite, que é o nosso diretor da sucursal de São Paulo, pelo Gustavo Zucchi, que é o repórter da coluna do Igor Gadelha. Apertem um homem aí, porque esse Kassab, o que ele acertou de política ao longo da história é uma coisa gigantesca. Mas será que dessa vez ele não errou um pouco? Ele vai nos explicar por que não. E deixo aqui um abraço saudoso. Presidente, precisamos nos encontrar de novo. Com certeza. Parabéns por tudo aí, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem, é isso aí. Então, fica a bola para os nossos colegas de São Paulo e para o grande Gilberto Kassab. É isso aí. Muito obrigado, Reinaldo. Recebendo a bola aqui, uma honra receber da sua audiência e até a próxima. Um abraço para o Rafael também. Boa tarde, você que nos acompanha aqui no canal do Metrópolis no YouTube, também na Fast TV. Está começando agora a entrevista que nós faremos com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que anunciou nessa semana que será candidato, a vice na chapa presidencial do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Presidente Gilberto Kassab, muito obrigado por ter aceitado o convite de conceder a entrevista aqui no nosso estúdio de São Paulo. Eu que agradeço, Fábio, o convite. Uma alegria poder aqui conversar com você, com quem nos acompanha, sobre conjuntura política, econômica, sobre eleições, enfim, sem barreira. Vamos lá. Presidente, hoje, como eu mencionei agora, anunciou a sua candidatura, seu nome como vice, do Ronaldo Caiado na chapa presidencial. E quando a gente fala na política de uma disputa, uma campanha eleitoral, a gente imagina um arco amplo de alianças. O senhor foi, inclusive, eleito prefeito aqui da cidade de São Paulo com um arco grande de alianças. E agora, nessa campanha, o seu partido, o PSD, está indo na contramão, está indo com uma chapa puro sangue. Essa chapa puro sangue levou, nos bastidores ali, uma especulação em torno de qual o interesse de uma chapa puro sangue do Gilberto Kassab, um grande estrategista político, que tem boas relações com a direita e com a esquerda. Será que não é uma candidatura ali, um movimento mais partidário para depois negociar um eventual apoio, seja para Flávio Bolsonaro ou para o presidente Lula no segundo turno, já que os dois lideram as pesquisas? Queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para explicar a ambição dessa chapa puro sangue do PSD. Bom, você citou a eleição de prefeito de São Paulo, então vamos voltar lá atrás, que era uma época onde o maior ativo de um partido era o seu tempo de televisão. E nós não tínhamos redes sociais, não é? A TV aberta ocupava quase a totalidade da audiência. Então, a cada partido que se somava a uma candidatura, você aumentava e muito a perspectiva de vitória por causa do tempo de rádio e televisão. Hoje, Fábio, eu não diria que é irrelevante, mas é quase irrelevante o tempo de televisão. Então, uma aliança para ser feita, ela tem que ter muita justificativa. No caso do PSD, vamos ser claros aqui, nós deixamos muito claro desde 2022 que nós teríamos candidato à presidência da República. Em 2022 nós não conseguimos, nos esforçamos muito para que fosse o Rodrigo Pacheco ou o Eduardo Leite. Depois acabaram os dois recuando, ficamos sem apoiar ninguém. Esses 4 anos, com muita clareza, sempre dissemos que iríamos ter, e temos, que é o Ronaldo Caiado. Todos acompanharam o nosso namoro com a candidatura do Tarcísio, depois não aconteceu, com o do Ratinho, e depois que ele recua, nós, entre Eduardo Leite e Caiado, fizemos uma avaliação, a direção do partido, e acabamos nos posicionando pelo Ronaldo Caiado. Naquele momento, já não tinha nenhuma aliança. Eu vejo colegas seus, muito possivelmente por falta de experiência, lógico, dizendo, olha, o PSD conversou com o PP e com o União Brasil e acabou não dando certo, vão ficar sozinhos. Cá entre nós, o Fábio, o PP e a União Brasil que não deram a legenda para o Caiado, precisa ser muito inexperiente, as pessoas, para falar ou alguém acreditar que eles estavam nos procurando, a gente procurando por eles, né? Não deu certo a conversa com o Novo, mas qualquer um que conversa com qualquer dirigente do Novo sabe que eles não têm como não ter candidato próprio, porque eles
estão num esforço danado para conseguir atingir a cláusula de barreira. Não é? E a mesma coisa esse novo partido Missão, parece, não é o nome do Renan, Missão. Então, que aliança é essa? A gente sempre soube que seria chapa pura. É evidente que uma convenção é só no final do mês, a nossa está marcada dia 26, nós também não precisaríamos antecipar tanto a decisão, porque política é política. Sempre pode acontecer um fato novo, não é? E a gente podendo estar preparado para o fato novo. Mas se tivesse um fato novo, que eu nem sei qual seria, então a chapa pura sempre foi algo que a gente trabalhou como principal hipótese de trabalho, por não ver nenhuma razão de nenhuma aliança. O PL... Ainda tem um fato novo que pode mudar? Não, que poderia acontecer, então é por isso que a gente definiu agora. Ah, tá. Né? Podemos ter definido há um mês atrás, porque era chapa pura mesmo, mas política sempre pode acontecer alguma coisa, não justificaria com tanta antecedência você escolher um nome para vice. E o Caiado sempre teve total liberdade, né? Foi uma convicção nossa que o titular tem o direito de participar majoritariamente da escolha do seu vice, seja o prefeito, o governador, muito mais o presidente da República. E ele entendeu que deveria formular um convite a mim, fiquei muito honrado, vou ajudá-lo, me esforço muito, acredito muito na sua vitória. Eu vejo hoje 3 candidaturas com uma boa organização no país inteiro, não é? O Lula, o Flávio Bolsonaro e o Caiado. Dessas 3, 2 vão para o segundo turno, e eu vejo já, quando foi definida a candidatura do Caiado, que faz um mês aproximadamente, o seu crescimento na organização, na vinda de lideranças, sejam religiosas, da sociedade civil, da política, candidatos, eu estou muito otimista, e o Caiado é o candidato que pode mudar o Brasil, não é? Que pode fazer as reformas que a gente tanto espera há tanto tempo. Ministro, quero chamar para participar da entrevista meu colega Gustavo Zucchi, está aqui no telão. Boa tarde, Gustavo. Prazer falar contigo, meu amigo. O Kassab está aqui à sua disposição. Bem, primeiro, uma boa tarde, presidente. Agradeço topar participar, topar da entrevista aqui para o Metrópole, sempre um prazer. Queria já começar a minha pergunta colocando assim, o senhor, ao longo dos últimos 3 anos e meio, dos últimos 4 anos, teve 3 ministros do governo Lula, 3 ministros que permaneceram durante todo esse mandato do presidente Lula. Entretanto, nos últimos meses, especificamente no último ano, a gente escutou aqui em Brasília muitas reclamações, especialmente da bancada do PSD na Câmara, depois da eleição à presidência da Câmara ali, para tratar de um contexto mais específico. Essa candidatura do Caiado, tendo o senhor como vice, significa uma decepção do PSD com o governo Lula? Olha, Gustavo, como eu estava dizendo agora há pouco para o Fábio, e até ainda um pouco, voltando a 2018, em 2018 o PSD apoiou o Geraldo Alckmin. Perdemos as eleições, ficamos 4 anos na oposição. Haja vista que o próprio Fábio Faria, quando foi convidado para ser ministro, ele era afiliado do PSD, meu amigo pessoal, eu convidei o Fábio junto com a direção executiva do partido para conversar e falei, Fábio, se você quer aceitar esse convite, eu gostaria muito que você publicamente dissesse que você vai sair do partido. Não precisa sair agora que você perderia o mandato, mas que você vai sair. Ele fez isso no dia da sua posse, porque o PSD tinha perdido as eleições e a gente estava definido em não participar do governo, como não participamos ao longo do governo Bolsonaro inteiro. E nada impediu, inclusive, em especial na área do Paulo Guedes, que eu entendo que foi um bom ministro, de a nossa bancada apoiar bons projetos que a gente entendia que seriam adequados para o país. Em 2022, aí entrando um pouco no tema que você aborda, nós não conseguimos ter o candidato a presidente da República. Nos esforçamos muito para que fosse o Rodrigo Pacheco, num segundo momento Eduardo Leite. Quando os dois declinam de suas pretensões, a gente ficou sem candidato, porque também ter candidato por ter, não. Ao ficar sem candidato, o partido liberou os seus militantes, filiados, candidatos, lideranças estaduais, parlamentares, a cada um seguir o seu caminho. Pois bem, o Carlos Fávaro, o André de Paula, o Alexandre Silveira, são pessoas que o Otto Alencar, o Antônio Brito, apoiaram o presidente Lula. Portanto, não era nenhum oportunismo a participação deles no governo. Nenhum oportunismo.
Eles apoiaram o presidente Lula. E eu não apoiei. Apoiei aqui o Tarcísio, todos sabem. Então, o Ratinho não apoiou. A participação deles no governo e hoje na campanha do presidente Lula é compreensível, não é oportunista. E o PSD é um partido que está em formação ainda. A gente tem uma preocupação muito grande de fazer política com muita seriedade e, evidentemente, nós não vamos constranger esses ministros. Por exemplo, Alexandre Silveira era presidente do partido em Minas Gerais. Ele se afasta da presidência, hoje está à frente do partido competente, deputado estadual Cássio Soares, que marcha com o candidato Matheus, recebeu o Caiado já em Minas Gerais em mais de 5 vezes agora nessa pré-campanha, não é? E não temos nenhum problema com Alexandre Silveira, que continua filiado no partido. É assim também que acontece com o Fávaro, com o André de Paula e com todos aqueles, com o Otto Alencar, com o Antônio Brito, que legitimamente estão participando no governo. Até porque a democracia é isso, você se submete ao voto, o cidadão escolhe o seu representante. Então, eles foram escolhidos. Quando o Lula vence a eleição, eles estavam juntos. Eles foram escolhidos para governar o país e estão governando. Até outubro, né? Porque a partir de outubro o Caiado vai se eleger, aí eles vão ter que avaliar. Mas a gente sabe que tem essas alas dentro do PSD. Mas o Gustavo perguntou essa candidatura, o senhor, inclusive, entrando numa campanha, numa chapa presidencial, o senhor, na pessoa física ali, o senhor tem decepções com o governo Lula, apesar de o senhor não ter aderido ao governo, porque o senhor estava aqui no governo Tarcísio. Mas o senhor tem pontos negativos a destacar e que te incomodam a ponto de disputar contra ele? Ô Fábio, se eu não entendesse que o Brasil precisa mudar, que precisa de uma alternativa, que nos últimos quase 30 anos, a alternativa PL do Bolsonaro, a alternativa PT do Lula, deu as respostas que o Brasil precisava, nós não estaríamos no PSD hoje apoiando o Caiado. Então, eu estou entre aqueles, e são mais de 50% dos eleitores brasileiros, que rejeitam a continuidade do PL do Bolsonaro ou do PT do Lula. Porque eu acho que muita coisa podia ter sido feita e não foi feita. Por exemplo, combate à corrupção, roubalheira. Eu acho que os governos pecaram, erraram, podia ter sido feito muito mais. Segurança, mais investimento em segurança. Hoje, as pessoas, em especial nas grandes cidades, não saem nas ruas, com medo de perder o seu celular e, por causa do celular, as suas vidas. Não é? Reforma administrativa. A reforma administrativa é fundamental, Fábio. Não é apenas a reforma administrativa para você fazer cortes, diminuir o Estado. Isso sim, dá para economizar, eu acho que na casa do trilhão. Mas também uma reforma administrativa para valorizar os servidores. Hoje, não estou falando de penduricado, não sei o que, não. Estou falando de salário de servidores, remuneração dos servidores. Na época, Fábio, dos seus pais, dos seus avós, o orgulho deles era quando um filho ou um neto prestava um concurso público e passava para ser juiz, professor, médico, não é? Hoje é o pesadelo de qualquer pai. Nenhum pai quer que o seu filho vá para o serviço público. Isso é muito ruim, porque o serviço público é o Estado. O que é o Estado? São servidores, é o conjunto de servidores que tocam o Estado. E hoje não existe mais um atrativo porque as pessoas façam do serviço público o projeto da sua vida. Porque as pessoas entram numa carreira, ao se formar ou um pouco mais tarde, e passam a vida inteira no serviço público. Hoje, elas não querem mais. Mas, ministro, Então, só para concluir, a reforma administrativa precisa ser feita, porque os servidores brasileiros, seja do judiciário, do Ministério Público, o médico, o professor, o policial, qualquer que seja, precisam ser mais bem remunerados. Isso é uma situação gravíssima que está acontecendo no país. As pessoas, em especial os bem preparados, não querem mais ir para o serviço público. Isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. E com a reforma administrativa, você consegue atender essa demanda de melhorar a remuneração dos servidores com transparência, obedecendo à meritocracia, e sobram recursos para que você possa investir na infraestrutura do país. Somando essa sobra de recursos com
o necessário corte de privilégios e subsídios que não precisam existir mais. Sim. Antes de passar a bola para o Gustavo, o senhor mencionou segurança pública e citou os casos de roubo de celular. Segurança pública é uma atribuição dos estados. O senhor estava aqui durante esses mais de 3 anos como secretário de governo da gestão Tarcísio. O que faltou ser feito, então, para ter essa sensação de melhora para a população aqui de São Paulo? Não, o que faltou não, melhorou. Precisa melhorar mais ainda. E o governo federal não é do estado não, eu discordo de você. Situações como essa que são críticas, quem tem que liderar é o governo federal. Fazer investimentos, promover a integração, não é? Não é porque é uma responsabilidade dos estados que o governo federal precisa se omitir. Até porque hoje segurança precisa ser uma série de ações em conjunto de estados, municípios e governo federal. Você tem toda a razão e eu concordo. A responsabilidade dos governos estaduais, mas aqui em São Paulo não está bem, mas estava pior. E o governo federal, nesses últimos 30 anos, pouco fez. Não é? Nós precisamos criar o Ministério da Segurança, nós precisamos ter mais recursos, investir mais em tecnologia e promover integração entre toda a federação, estados, municípios de União, para que a gente possa começar a ter melhores resultados. Gustavo? Presidente, o senhor, uma das grandes forças do PSD sempre foi nos estados, sempre foi nos municípios, e o senhor fala que o Ronaldo Caiado, que o pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado, vai sair na frente de outros candidatos justamente pela essa estrutura que o PSD tem. Só que quando a gente olha aqui de fora para o que acontece no PSD nos estados, não parece que o Caiado vai ter tanta estrutura assim. O senhor já falou da questão do Rio de Janeiro, né, do Eduardo Paes, que vai estar com Lula, mas em São Paulo o PSD vai estar com Tarcísio, que está com Flávio Bolsonaro. Em Minas, o Matheus Simões já avisou que vai estar com Zema. Na Bahia, a gente tem o Otto Alencar com Lula, e isso se repete no Ceará, isso pode se repetir até mesmo em Pernambuco, onde o presidente Lula adora a Raquel Lira formasse um palanque duplo com ele. Isso não vai prejudicar a candidatura do Ronaldo Caiado, sendo que ele depende essencialmente da força do PSD nos estados? É que você está cometendo um equívoco que muitos colegas seus cometem. Se nós tivéssemos 15 anos atrás, você estaria correto, porque a campanha dependia do impresso, do santinho, da cédula, do cartaz, precisava haver estrutura física para levar o material. Hoje, a estrutura digital de uma campanha é majoritária, é quase que ela é apenas majoritária. E mais, você está entendendo, passando a percepção de que a campanha do Caiado vai estar atrelada a governadores. Não, nós estamos estruturando a campanha do Caiado no Brasil inteiro, independente de governadores. Então, dando exemplo aqui, Rio de Janeiro, que você citou, Eduardo Paes. Pois bem, no Rio de Janeiro, nós estamos estruturando a campanha do Caiado presidente. A estruturação está indo muito bem, ainda não podemos fazer campanha, estamos na fase de pré-campanha. Já temos uma coordenação lá, junto com o deputado Cristino Auro. Nós temos uma coisa impressionante, eu ainda anteontem passei no Rio de Janeiro o dia inteiro, uma avalanche de apoiamentos da sociedade civil, do mundo do agronegócios, da medicina, porque o Caiado é médico, de admiradores do Caiado. E esse comitê vai fazer a campanha do Caiado presidente e do Eduardo Paes, governador. Nós não estamos misturando a campanha de governador com a campanha de presidente. Até porque nós temos 2 objetivos no Rio de Janeiro. Dar uma votação expressiva para o Caiado, mas também damos prioridade à eleição do Eduardo Paes. E o Eduardo Paes, todos sabem, hoje é uma figura majoritária no Rio, todos querem estar ao seu lado. O presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro e uma série de outros candidatos, e a gente tem uma compreensão total dessa situação. E, portanto, essa é a razão de termos lá o comitê do Eduardo Paes e o comitê do Ronaldo Caiado. São Paulo, você cometeu um equívoco. A campanha do Caiado está fortíssima. A campanha do Caiado, ele já fez mais de 20 visitas. O Caiado, junto com o PSD, está levando o nome Caiado presidente, Tarcísio governador, até porque formalmente serão os candidatos do PSD de São Paulo. A nossa convenção do PSD vai homologar o nome do Tarcísio para governador, a nossa convenção nacional, o Caiado para presidente, portanto, é o nosso candidato. E você pode ter certeza, você me cobra daqui a 2 meses, se o comitê Caiado presidente, Tarcísio governador, não será o comitê com maior presença de militância
e com maior presença política. Eu acredito muito numa votação muito expressiva em São Paulo. Nós não vamos misturar a campanha do Caiado, do Tarcísio. O Tarcísio está lá mesmo com o Flávio Bolsonaro, tem o nosso respeito, é o candidato dele, mas nós estamos fazendo a campanha Caiado, Tarcísio. O grande erro, Gustavo, e seus colegas, talvez os mais novos, cometem, é que eles estão misturando como a campanha era feita antigamente, que era uma coisa só porque o candidato a presidente dependia do candidato a governador. Hoje não depende mais, não é? E o Caiado está em todos os estados se estruturando muito bem. Já teve várias vezes no Rio Grande do Sul, lá o governador apoiando, o Eduardo Leite, o candidato a governador também, o Gabriel do MDB, o apoiando, declarou já publicamente, participando dos eventos. Em Santa Catarina, o nosso candidato a governador já está com 23%, o João Rodrigues, o Jorginho que se cuide, o Caiado. Ainda ontem um evento muito grande em Criciúma. No Paraná nem se diga, o Ratinho está fazendo campanha para o Caiado, está firme com o Caiado. São Paulo, já falei, Rio de Janeiro. Minas Gerais não tem ainda solução à questão majoritária. Nosso candidato é o Matheus, mas o Caiado já teve em várias regiões com lideranças importantes organizando a sua pré-campanha e futuramente a campanha. Mas o Matheus vai apoiar o Zema? O Matheus vai apoiar o Zema, tem lá o comitê dele. Mas a campanha do Caiado está indo muito bem e fazendo a campanha do Zema e com o Carlos Viana senador. Então, eu acho que realmente é muito mais dos jovens jornalistas que não entenderam que a campanha não é mais numa articulação governador-presidente. Ministro, o senhor falou de 3 candidaturas estruturadas, né? A do presidente Lula, a do senador Flávio Bolsonaro e a do Caiado com o senhor como vice. O Caiado é conhecido já há muito tempo da política como um político de direita e com um histórico de discurso antipetista, né? A minha pergunta é, o principal adversário de vocês no primeiro turno é o Flávio Bolsonaro, por conta dessa vocês disputam a mesma faixa de eleitorado? Eu aproveito para lembrar que em 2018 a candidatura do Geraldo Alckmin ficou numa dúvida, né? Se ele seria, naquele momento, ele não era a terceira via, né? Porque começou a polarização naquele momento, mas ele ficou numa dúvida se ele batia no PT ou se ele batia no Bolsonaro, né? E aí ficou no meio do caminho, reviu a estratégia e acabou naufragando. Qual é a estratégia de vocês? Você corretamente associou a história do Caiado à direita, uma direita moderada, mas com muita capacidade de diálogo com a esquerda, com o centro, não é? E o que fez ter uma carreira muito bem sucedida, 5 vezes deputado federal, senador, governador. O governador, vale a pena lembrar, Fábio, o governador mais bem avaliado do Brasil, 88% de aprovação. É algo notável, não é? E eu tenho uma carreira associada ao centro da política brasileira. O meu perfil é de centro, com uma aliança de alguns momentos da vida mais à esquerda, outros mais à direita, e o perfil do PSD também é mais centro do que direita. Então, a candidatura do Caiado, ela é bastante abrangente, portanto, porque ela é uma candidatura de centro-direita, não é? E é esse o espaço que precisa ser ocupado para enfrentar o presidente Lula. Aí, voltando à sua pergunta, nesse primeiro turno, é evidente que a nossa disputa de votos está sendo com o Flávio Bolsonaro, não é? Porque o eleitor do presidente Lula é um eleitor de esquerda. O eleitor de esquerda não vai votar no Caiado, nem no Flávio, nem no Zema, nem no Renan. Então, esses eleitores estão sendo disputados e eu entendo sim que o Flávio e o Caiado vão ocupar na campanha um espaço majoritário nesse campo. Mas percebo cada vez mais que o eleitor está notando que para vencer o Lula, o Caiado é melhor. Que o eleitor que quer derrotar o Lula, ele precisa ter no segundo turno alguém que derrote o Lula. E essa percepção do eleitor vem acontecendo, o que tem trazido como resultados uma vinda de lideranças muito expressivas, religiosas, da sociedade, da medicina, do agronegócio, para a pré-campanha do Caiado. O Caiado ganha do Lula. Agora eu estou falando percepção minha, não tenho pesquisa, porque as pesquisas que tem agora de segundo turno... As pesquisas ainda não mostram isso. Mas elas já mostram empatado, né, praticamente. Mas a minha percepção, porque o que vale é lá na frente. Sim.
que o Caiado vai crescer e o Caiado logo vai deixar claro, a candidatura do Caiado, que ela vence do Lula. E, diferentemente, isso não acontece com o Flávio Bolsonaro. Acho que cada vez mais vai passar uma percepção de que ele não ganha do Lula. Gustavo? Bem, primeiro, presidente, obrigado pelo jovem jornalista, noutra resposta, assim. Não, mas sou quando tão eu falei jovem, quanto eu não. gostaria. Você me perguntou, você falou que estão falando, não que você estava falando, por isso que eu, né? Mas você tem cara de jovem, sim. Mas, obrigado, não sou tão jovem assim. E por não ser tão jovem, eu lembro que há muitos anos a gente faz essa pergunta de onde está o eleitor de centro. O senhor falou agora há pouco, 50% do eleitorado, segundo levantamentos internos, segundo pesquisas, segundo especialistas, não querem nem Lula nem Bolsonaro. Mas toda vez a gente repete isso. Eu lembro que em 2018 a gente falava muito isso, o eleitorado de centro vai levar o Geraldo Alckmin para o segundo turno quando começar a TV. Em 2022, eu lembro quando foi lançado, por exemplo, a candidatura da Simone Tebet. Não, olha só, a Simone vai romper essa polarização porque 40%, 50% do eleitorado não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Onde está esse eleitor de centro, presidente? O senhor que entende tão bem de política, onde está esse eleitor de centro? E o que o Ronaldo Caiado, a chapa Caiado-Kassab, tem de diferente para fazer esse eleitor de centro sair das sombras, ressurgir na hora da urna, não votar nem Lula nem Bolsonaro? Bom, a percepção do eleitor de que a chapa Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, pode ganhar do Lula. Depois, do que pode ser diferente, Caiado não foi presidente, Bolsonaro já foi, Lula já foi. E essas respostas que a sociedade tem tanta ansiedade para que aconteçam, no campo da segurança, da saúde, do combate à roubalheira, não foram dadas por esses governos. O Caiado não apenas deu essas respostas em Goiás, como tem essa vantagem de não ter sido presidente. Então, essa é a diferença é clara. Quem votar no Caiado vai votar na mudança. O Caiado é a alternativa para quem não quer mais do mesmo. Para quem entende que um candidato que já foi governo, o outro também foi, e as coisas não mudaram, até pioraram. Então, a alternativa é para quem nunca foi. Essa é a diferença básica. Ministro, você mencionou agora do Flávio Bolsonaro. Chegou um momento, um período do ano, que ele aparecia até à frente do presidente Lula nas pesquisas. E depois vieram algumas revelações envolvendo o caso Master, né, do filme lá que está sendo produzido, a cinebiografia do pai dele, o Dark Horse. Depois teve toda aquela questão do tarifaço, né, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicou após uma reunião. Isso tem sido explorado, inclusive, pelo governo do presidente Lula contra a direita bolsonarista, né? E agora, recentemente, essa briga pública entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Na visão do senhor, o que tem mais atrapalhado ele e o que a sua campanha, junto com o Caiado, pode ou pretende explorar contra ele? Bom, Fábio, não é explorar contra ele. A nossa campanha não tem problemas. Ela é harmônica, tem um candidato que não precisa dar explicações em relação à sua vida pessoal, não tem nenhuma denúncia ao longo da sua vida, não tem nenhum processo instalado contra ele. É uma carreira longeva, 40 anos de vida pública. Ele tem realizações, tem legado no campo da segurança, é o estado mais bem avaliado na educação, na segurança, com boa gestão de saúde. Então, tudo isso aí nos leva a entender que o Caiado tem grande chance de chegar no segundo turno. É uma diferença muito, muito importante. E você está dizendo o Flávio, não vamos nos preocupar com ele. Mas ele tem problemas. Então, mas esses três que eu citei, qual o senhor considera politicamente mais sensível? Qual? Caso Master, a do tarifaço ou a briga com a Michele? Não, eu acho que todos são temas complexos, são temas que impactam a sociedade, que têm uma repulsa muito grande da sociedade e que ele precisa dar explicações. Qual é a diferença? O Caiado não tem nenhuma vinculação, seja com esses temas e com outros, e não tem explicação para dar. Está construindo o plano de governo, está mostrando o que fez, não é? Não tem crise na campanha, bom astral. A diferença é gritante. Gustavo?
Presidente, o Fábio falou agora do caso Master, né, do famigerado caso Dark Horse, né, que a gente às vezes não esperava que Daniel Vorcaro poderia aparecer patrocinando um filme sobre a vida de Jair. E para a gente que está aqui em Brasília, parece que Daniel Vorcaro conhecia todo mundo, né? Ele teve reunião com o presidente no Palácio da Alvorada, ele teve reunião com Flávio Bolsonaro. Vários caciques do Centrão com ele ali, até diretor-geral da PF, procurador-geral da República participando de clube do uísque em Londres ali com Daniel Vorcaro. A pergunta chata que a gente tem que fazer, o senhor conhecia Daniel Vorcaro? Não, nunca estive com ele. E não conhecia também. Nem com ninguém do seu partido, nunca teve uma aproximação? Não sei, no meu partido não posso responder pelos outros, mas eu nunca tive nenhuma vinculação com ele. Porque a gente teve, ministro, durante essas investigações, algumas prefeituras, né, cujos fundos municipais aportaram, algumas delas foram alvo de investigação, de operação, né? Eu vi. Algumas de prefeitos que foram, estavam ou estão no PSD. Nenhuma vinculação comigo. Mas o senhor, desculpa, Fábio. Pode continuar. O senhor acha que assim que esse modus operandi do Vorcaro ali é uma coisa que a gente está vendo crescer entre o mundo político? Porque a gente viu justamente ele aproveitando esse poder econômico que ele tinha para se aproximar de muitos políticos. Alguns com um nível de amizade, talvez. Alguns nem fizeram negócios com ele. Alguns simplesmente ali frequentando os mesmos eventos. Alguém simpático, alguém que fornecia ali entrada em restaurantes, que fornecia entrada em festas. Isso é o modus operandi da política que a gente tem que acabar, presidente? Olha, não acredito que seja um modus operandi, não. É evidente que as práticas inaceitáveis vão ser punidas. Mas não é um modus operandi, não. Nós temos muita gente boa na vida pública. Eu vejo o PSD, posso falar pelos bons quadros do meu partido, não é? Eduardo Paes, Ratinho, Eduardo Leite, Raquel Lira, Eduardo Braz, Otto Alencar, Antônio Brito, Omar Aziz. São pessoas que, Paulo Artung, nos enchem de orgulho por sua história, né? Sua atuação. Eu não acredito que seja um modus operandi, não. As exceções, ou aqueles que têm práticas inaceitáveis, as instituições precisam funcionar, as denúncias têm que ser apuradas, não é? E confirmadas têm que ser punidas. Ministro, falando um pouquinho aqui mais de São Paulo, o senhor foi secretário de governo da gestão do governador Tarcísio de Freitas por mais de 3 anos, né? O senhor, isso foi noticiado, surgiu nos bastidores, e o senhor acho que nunca negou isso, que o senhor almejava disputar, ser vice do Tarcísio nesta eleição, né? E o governador acabou escolhendo o Felício Ramute, que era do PSD, inclusive é o atual vice-governador, numa aliança que o senhor fez com o Tarcísio lá na eleição de 22. Com essa decisão do Tarcísio, ficou um atrito ali entre o senhor e o Felício. O senhor até disse publicamente que convidou ele a sair do partido, ele foi para o MDB. Eu quero saber como é que está a relação do senhor com o governador Tarcísio, vocês se falam e qual vai ser o engajamento do senhor nessa campanha aqui de São Paulo? São duas coisas distintas, né? Realmente o Felício não foi correto com o partido, nós convidamos ele para se retirar. Por que ele não foi correto? Uma postura isolacionista, né, em raia própria. Mostrou realmente que não tem nenhuma percepção do que é lealdade, do que é reconhecimento, do que é trabalho coletivo, mas resolvido, saiu do partido, pediu para que ele saísse, saiu, não tem nenhum estresse. Com o Edu Tarcísio a relação é a melhor possível ainda. Domingo passei a manhã inteira com ele conversando, tomando café da manhã, examinando uma série de temas. Vai estar na nossa convenção, o nosso candidato a governador. Quando você fala de ser vice-governador, foi naquele momento que perguntaram se eu seria, eu falei, olha, seria uma grande honra, quem não gostaria de ser, mas eu entendo perfeitamente que para ser vice alguém que tem esse protagonismo no campo do distanciamento do bolsonarismo era muito difícil, não teve nenhum estresse. Eu me afastei do governo porque o nosso projeto sempre foi ter candidatura própria a presidente. Zero de estresse com o Tarcísio, ao contrário, faz uma grande gestão, merece ser reeleito. O partido que, em primeira mão, apoiou a sua reeleição e está na campanha. Já fiz mais de 20 visitas com o Caiado pelo interior, aqui na capital. Em todas elas, o nome que a gente lança, a chapa que a gente lança é Caiado presidente, Tarcísio governador.
isso será até o final. Gustavo? Presidente, vou aproveitar que falou de São Paulo, que é a minha terra também. Eu moro aqui em Brasília já há muitos anos, mas São Paulo é minha terra, muita saudade sempre, para fazer duas perguntas. A primeira é que o senhor fala do Tarcísio. Se o Tarcísio tivesse sido candidato à presidência da República, unindo essa direita, o rumo do PSD seria diferente? E aproveitando uma segunda pergunta sobre São Paulo, porque o Metrópolis noticiou que uma ala do PSD em São Paulo está tentando articular ou para lançar um candidato próprio ou para apoiar o Ricardo Salles, que deve ser candidato pelo Partido Novo. Ao mesmo tempo, né, o Tarcísio de Freitas, que o PSD apoia publicamente para a reeleição ao governo de São Paulo, vai estar ali com uma chapa Derrite André do Prado. Como que o PSD deve ficar nessa questão? Então, duas perguntas. Se Tarcísio presidente seria um rumo diferente do PSD e como fica o PSD ao Senado em São Paulo? Gustavo, você pode pesquisar aí nos seus arquivos, nos últimos 3 anos, diversas entrevistas que eu dei, onde dizia que o PSD ia ter candidato próprio a presidente da República e que a única exceção seria o Tarcísio. Se ele fosse candidato a presidente, o PSD o apoiaria, porque isso já tinha sido discutido no partido. Então, o partido realmente apoiaria o Tarcísio se ele fosse candidato a presidente da República. Em relação a essa questão do Senado, foi uma manifestação isolada de um deputado nosso, ele que tem que se explicar, aliás, um querido amigo, um grande líder, que tem nosso apoio para a sua reeleição, mas nenhuma vinculação com a decisão partidária. Nós vamos acompanhar a decisão do Tarcísio, os nomes que ele estiver apoiando, o nome que ele encaminhar e que forem aprovados na convenção, que deve ser o André e o Derrite, terá o apoio do PSD. Isso aqui em São Paulo, o PT nunca venceu a eleição estadual, né? E nessa campanha, o PT lançou o ex-ministro Fernando Haddad, e a gente está vendo, está se desenhando aí uma campanha com o menor número de candidatos aí da história, desde a redemocratização. Então, a gente vislumbra aí uma eleição muito polarizada entre o Tarcísio e o Haddad. O senhor vê margem do PT vencer em São Paulo, levar essa disputa para o segundo turno, ou você acredita que essa eleição aqui de São Paulo será definida no primeiro turno? Eu acho muito difícil o PT vencer, Fábio. E eu acho que o Tarcísio, por fazer uma excelente gestão, ele vai ter um percentual muito alto. Como esse percentual é alto e vai ter um número pequeno, talvez só os dois praticamente candidatos, a chance do Tarcísio vencer no primeiro turno é muito grande. E quando o senhor falou da chapa ao Senado, o PSD vai apoiar integralmente a coligação do governador. Estamos na chapa, eu convidei para estar na nossa convenção agora dia 26 o Tarcísio, o André e o Derrite. O senhor, o PSD, historicamente, mas principalmente nas últimas eleições, preza muito a eleição de uma bancada forte, né? Seja para deputado federal, seja para o Senado, né? Por que a decisão de não lançar um candidato ao Senado? Até cogitar o nome do senhor. Por que o PSD desistiu? Olha, não é que desistiu. Bom, primeiro o PSD não privilegia a candidatura a deputado. Para nós é importante deputado, senador, governador, vice-governador. Haja vista que o PSD é o partido que me parece que vai lançar o maior número de candidatos a governador. 12. Nós estamos lançando em Santa Catarina o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, que tem boa chance, se tivesse um turno, de ganhar a eleição. Nós estamos lançando no Paraná o Sandro Alex, um excelente candidato, vai ganhar as eleições. O Eduardo Paes do Rio de Janeiro vai ganhar as eleições. O Matheus, com grande chance de ganhar a eleição, é uma pessoa muito bem preparada. O pessoal fala, mas não cresce na pesquisa. Calma, ele nunca foi candidato, não tem recall. A Raquel Lira em Pernambuco. O Mitidieri em Sergipe. O Braide no Maranhão. O Furlan no Amapá. O Fúria em Rondônia. O Omar Aziz no Amazonas. O Arruda em Brasília. Está faltando um, são 12. 12 bons candidatos aonde o PSD vai dar todo o apoio, porque é importante ter candidaturas a governador, né? A senador temos vários e federais no Brasil inteiro vários. Então, não existe no PSD essa questão, nós estamos fazendo um partido. Nós não precisamos fazer uma bancada para ficar negociando cargo em governo. Nós temos uma convicção muito grande que um partido, para existir, precisa ter bons quadros, bons propósitos e ter abrangência nacional em todos os cargos. Gustavo?
Presidente, a gente, como voltando um pouquinho naquela primeira pergunta lá, sobre a questão dos governadores talvez não estando com o Ronaldo Caiado, o senhor explicou muito bem que talvez isso seja uma coisa mais antiga, né, uma coisa da necessidade. Mas acredito também que seria positivo um nome como Eduardo Paes, por exemplo, sentando ao lado, levantando o braço de Ronaldo Caiado e falando assim, esse cara aqui é meu presidente. E a gente sabe que uma das grandes forças do PSD é a quantidade de prefeitos que o PSD tem pelo Brasil. Em 2024, se eu não estou enganado, foram quase 900 prefeitos. Mas muitos desses prefeitos, por exemplo, aí em São Paulo, eu lembro que o senhor tirou do PL, o partido do Valdemar Costa Neto. Na época ele até ficou bravo aqui em Brasília, circulava nas festas aqui em Brasília falando que estava bastante irritado com esse movimento do senhor. Por eles serem fruto do PL, por ser um estado, vamos dizer, mais conservador, um estado que muitos prefeitos são do PSD, mas ao mesmo tempo manifestam pessoalmente apoio a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro. Essa grande força municipal do PSD pode ficar um pouco diluída por causa da polarização? Olha, nós elegemos quase 900 prefeitos e hoje já são 1.300. O nosso crescimento não foi em cima do PL, foi em cima do PSDB. Aqui em São Paulo, talvez você esteja com os dados errados. O Valdemar, que eu tenho uma boa relação, ele ficou incomodado porque eles não conseguiram crescer assim como o PSD. Coisa da política natural. Ele quer ficar maior que nós, então, mas não teve... Talvez nenhum prefeito do PL veio do PSD. Os que vieram foram do PSDB. E o incômodo deles é que eles tinham a perspectiva de estar mais bem estruturado em São Paulo. E isso não aconteceu. Mas nós temos realmente, eu concordo com você, seria muito bom se um candidato a governador levantasse o braço. Mas quando você tem uma realidade dessa, a eleição do Eduardo Paes, que você citou, é muito importante para o partido. A gente tem que entender que para a sua eleição, que é também uma nossa prioridade, ele tem a circunstância dele. Portanto, ele vai fazer a campanha dele e o Caiado vai fazer a campanha dele. E eu tenho certeza que os dois serão muito bem sucedidos. Mas, ministro, essa queixa que o Gustavo comentou não acontecia só em Brasília. Aqui em São Paulo o senhor deve ter ouvido também, porque também foi... Não, ele falou de São Paulo. De São Paulo também, desculpa. Porque ele falou que o Valdemar falava lá em Brasília. Isso. E aqui em São Paulo teve a queixa, inclusive, o pessoal dizendo que o senhor estava usando o cargo de secretário de governo, porque é uma função de articulação política, para aumentar o seu arco de aliados, filiando prefeitos. Ainda bem que você fez essa pergunta, Fábio. Você é um excelente jornalista e o Metrópolis aqui é um excelente veículo de comunicação. Te desafio a encontrar uma denúncia de que nós usamos a máquina, uma emenda que é feita. Você não acha estranho? Não teve uma. Concorda? Nenhuma. Porque não teve isso. Não teve uma única ação da secretaria que não tenha sido feita suprapartidariamente em nome do governador Tarcísio. Então, o Tarcísio sabe disso e também todos sabem disso. Isso era muito mais jogo de mídia para tentar nos desgastar, para iludir a sociedade que estava acontecendo isso, mas não aconteceu. Até porque se tivesse acontecido com o estado de espírito dessas lideranças, que era muito mais ciúmes político, natural na política, a denúncia teria sido feita. Você pode pesquisar, seja aqui no Metrópolis, em qualquer meio de comunicação, se teve uma única denúncia. Não teve e não terá, porque isso não aconteceu. Uhum. Tinha até uma queixa contrária de que o senhor não estava liberando emenda. Isso o senhor deve ter ouvido também. Não, mas... E aí tinham aquelas liberações de emenda, ia votar o projeto da Sabesp, e aí o governo liberava uma boca de emenda. Não, porque não aconteceu isso, tanto é que não teve a denúncia. Não aconteceu isso. Era muito mais um jogo de corredor, porque não teve isso. Se tem uma coisa na minha carreira, em todos os cargos que eu ocupei, principalmente no Executivo, que você não vai encontrar uma única denúncia vinculada a uma gestão minha. Te desafio, pode pesquisar nesses quase 40 anos de vida pública. Aproveitando essa questão dos prefeitos, o senhor conhece muito bem o interior de São Paulo, né, mesmo antes de filiar tantos prefeitos ao PSD, por que o eleitor é tão conservador? E aqui em São Paulo, onde a gente já teve, né, a eleição, a vitória de prefeitos de esquerda, desde a Erundina, tivemos Marta e Haddad, até na região metropolitana a gente teve alguns prefeitos do PT, mas no interior prevalece esse pensamento mais conservador. Da onde vem? O paulista e o paulistano não gosta do estilo do PT governar.
E as poucas vezes que o PT ganhou, não foi reeleito. E quando não era de esquerda, por exemplo, eu não sou de esquerda, sou de centro, fui reeleito. O Covas foi reeleito. Geraldo foi reeleito. Serra foi reeleito. Ricardo Nunes foi reeleito. João Dória era prefeito, foi eleito governador. E a esquerda, quando ela ganha a eleição, ela não percebe que o eleitor não gosta do estilo dele de governar. Não adianta. E bons governos acontecem. O Covas foi um excelente governador, por isso fez sucessor. O Serra foi um excelente governador. Mas o que no estilo? O que no estilo O do PT estilo governa? é as prioridades. O PT, com certeza, ou senão ganhariam. Bom, o PT tem 4 prefeituras no estado de São Paulo. Sim. É porque realmente o discurso deles não é o discurso que o paulista quer ouvir. Tá. Ô, Gustavo, dá tempo para mais uma última pergunta. Toca aí. Vou trazer de novo aqui para Brasília uma pergunta que sempre se discute, especialmente depois de eleições nacionais, presidente. O senhor já deixa claro que quer a presidência da República para o PSD e a presidência do Legislativo. Na última eleição ao Legislativo, a gente teve o Antônio Brito, que acabou não conseguindo, né? Acabou sendo o Hugo Mota ali, uma série de acordos levaram o Hugo Mota à presidência da Câmara. Mas nos próximos 4 anos, a gente vai ver o PSD na presidência da Câmara e do Senado ou uma coisa por vez? Não, não é uma coisa por vez, mas você tem que analisar as circunstâncias do legislativo depois das eleições. Tem que ver quem foi eleito, quais são as bancadas majoritárias, se possível, eu espero que seja o Caiado presidente. Feita essa análise que você começa a identificar se o teu partido tem chance ou não. Mas é evidente que ter pessoas como o Otto Alencar presidir o Senado, ou Antônio Brito presidir a Câmara dos Deputados, é algo muito bom para o Brasil. 2 pessoas muito sérias, queridas no partido, com liderança, não é? E que saberiam entender as prioridades do país para saber fazer as pautas adequadas. Como o senhor foi rápido, cabe mais uma pergunta ainda, Opa, ministro. eu podia ter sido mais lento. Qual a sua avaliação sobre a gestão do presidente Davi Alcolumbre no Senado? Tem sido muito criticado pelo governo. Olha, uma avaliação geral, eu tenho dificuldade aqui em São Paulo, mas eu faço algumas críticas em relação ao voto distrital misto, que é um tema que precisa ser colocado em prática e não foi colocado. É algo muito relevante. A reforma administrativa que essa legislatura podia ter feito são 2 pautas da sociedade de extrema relevância. Não é? Eu acho que essas 2 pautas são importantes. E enalteço também, porque é uma dobradinha, o Davi e o Rodrigo Pacheco, a defesa da democracia. Eu acho que o papel do Senado foi muito importante na defesa da democracia, e isso a gente deve à condução dos 2 senadores nesse período, né, que foi o Davi, o Rodrigo, e hoje é o Davi. Uma última, agora ainda temos 2 minutos. A gente, até pela abrangência, né, esse escopo aí que o senhor contou aqui ao longo da entrevista do PSD, que tem quadros ali que são mais à esquerda, mais à direita, convencionou-se chamar ou incluir o PSD naquele bloco que todo mundo já conhece no Brasil, o Centrão. Então é um termo que tem uma carga pejorativa. Eu queria saber como o senhor considera o PSD do Centrão? Não, não é Centrão, nunca foi, e você está cometendo um grande equívoco, porque a opinião pública, a imprensa brasileira, nunca associou o PSD ao Centrão. Nunca foi, e nossos líderes, eu sempre deixou claro que não somos, e o Centrão sabe disso. Essa é a razão de termos hoje uma candidatura como Ronaldo Caiado, que todos sabem, caso se eleja a presidente da República, saberá fazer as reformas que o Brasil precisa, no campo da transparência, do combate à roubalheira, da promoção da reforma administrativa, implantação do voto distrital. Nunca fomos Centrão, sempre deixamos claro, e não seremos. Porque o que distingue é o quê? O Centrão é o quê? Mais fisiológico, só pensa em cargos? Não, nós somos um partido. Eu acho que um partido existe para ser um partido, não para permanentemente estar associado a outros. Acho que o Centrão tem o seu estilo, os partidos que o compõem têm a sua vontade de estar dentro deles. Nós nascemos para ter uma identidade própria, e essa identidade própria, que é um marco, eu acho que é um ativo do PSD,
e que nos diferencia dos outros partidos que integram o Centrão. Nós nunca fomos e não seremos. O senhor acredita, o senhor está falando das pesquisas, né, que o Ronaldo Caiado começou a crescer ainda nesse período de pré-campanha. Em que momento você acha que esses indicadores vão crescer a ponto dele, se vocês, né, o senhor está na chapa, se mostrarem para a sociedade que é uma candidatura competitiva e que pode ir para o segundo turno? Porque o senhor fala, a gente tem chance, precisamos mostrar que a gente pode derrotar o Lula no segundo turno. Mas, a princípio, precisa mostrar que a gente tem condições de chegar no segundo turno, né? E a gente sabe que tem muito uma disputa ali de voto útil que pesa, né? Ali nos dias finais ali para o primeiro turno. Nós temos chance porque nós temos o melhor candidato, que é o Caiado. Primeiro, para ter chance, você tem que ter um bom candidato. Ele é um excelente candidato, por tudo que fez na sua vida pública, por sua formação. Depois, em relação às pesquisas, que eu disse e volto a dizer, que ele não era candidato. Seu partido de então negou a legenda para ele. Quando ele veio para cá, ele veio para ser uma opção de candidatura, não veio com a certeza de ser candidato. Quando o PSD se define faz a sua definição, tendo Caiado como candidato, ele tinha 1%. Hoje já está com 6%. Então veja, aí com uma campanha uma pré-campanha que ainda está se organizando, né? Eu estou muito otimista, sinceramente estou muito otimista. Eu vejo cada vez mais, e as pesquisas indicam isso, uma vontade majoritária de brasileiros querendo mudar. Mas tem um prazo para decolar, sim? Tem um prazo na cabeça de vocês? vocês? Eu acho que é quando começar a campanha, né? Para quem não foi candidato, para quem não tem recall, é quando começar a campanha. A partir de agosto. A partir de agosto. Hoje, inclusive, o pré-candidato ele está impedido de pedir voto. Né? Se eu pedir voto aqui para você, né? Quem nos acompanha para votar no Caiado, eu estou cometendo uma ilegalidade. Então, nem pedir voto ainda a gente pede. Tá bem. Gustavo, amarra aí pra gente, que eu vou devolver a bola para Brasília, daqui a pouco vai começar o Agora. Aproveitar, o presidente Ronaldo Caiado, a gente fala, né, nunca foi candidato, mas foi candidato em 88, né? Então já faz 89. Ali quase 40 anos que ele tem... 89, quase 40 anos que ele tentou concorrer à presidência da República. Mas eu queria perguntar que o senhor falou algumas questões muito importantes ali. Tinha nascido, sim, esse é o ponto. Esse é a tristeza, que eu já tinha nascido, presidente. Então, mas eu era um bebê. Agora, o senhor falou algumas questões muito importantes que a próxima legislatura vai ter que apreciar. O senhor falou de voto distrital, por exemplo. Mas a gente tem uma questão que precisa ser votada, talvez ainda esse ano, e que o presidente eleito vai fazer muita diferença, que é a PEC 6x1. Né? O Davi Alcolumbre já sinalizou que quer fazer uma discussão sem assodamento, né? Como diria o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele quer fazer uma discussão com calma, com tranquilidade, que talvez isso vai ser votado somente depois das eleições. O PSD, como o PSD olha para essa questão tão importante, que a gente falou de caso Master, a gente falou de Michele, mas PEC 6x1 vai ser um tema também da eleição. Como o PSD vê essa questão e se o Caiado for eleito presidente, se ele apoia na íntegra esse texto? Gustavo, como é que pode a gente ficar contra a folga de 2 dias num projeto dessa relevância, sabendo que parte importante dos trabalhadores brasileiros já tem 2 dias de folga? É saber fazer o projeto, saber entender cada setor, como fazer a sua transição, mas é algo que veio para ficar. E daqui a 30, 40, 50 anos, será 3 dias de folga, a tecnologia, as inovações, o mundo vai mudando, né? As transformações vão acontecendo, o PSD apoia sim. Gustavo, obrigado, viu, pela participação aí junto comigo aqui na entrevista. Eu agradeço imensamente o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que anunciou essa semana a pré-candidatura, né, como vice-presidente na chapa do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Essa foi mais um Metrópole Entrevista. Continue aqui com a nossa programação. Assim que a gente terminar aqui, vai vir o programa do Agora, apresentado pelo meu amigo Rafael Campos. Até a próxima.